Neste momento, quero cumprimentar os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical e, portanto, deste trimestre, nós vamos estudar a revista da CPAD, as nossas lições da CPAD, onde traz por título O Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então, é essa revista que nós vamos estar estudando nesse trimestre, agora, aonde trata como título O Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então, nossa primeira aula vai estar sendo ministrada O Verbo se tornou em carne. Isso nós encontramos em João capítulo 1, versículo 14. Isso como texto da nossa lição. O Verbo de Deus inseriu na história assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Essa é a verdade prática da nossa lição. E o texto bíblico que nós vamos ter por base em João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que tem feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos que crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então está a nossa primeira lição, e nesse trimestre estudaremos o Evangelho de João. Entre os outros tópicos, discutiremos a divindade de Jesus, a obra transformadora do Espírito Santo, os milagres realizados pelo Mestre, crucificação, morte, ressurreição do Senhor. O Evangelho de João, em comparação com outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do Senhor, do nosso Senhor, e ao mesmo tempo encorajar a fé dos seus discípulos. Que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No item 1, parte 1 da nossa lição, o Evangelho de João. O Evangelho de João, a sua autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho e leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto de João, capítulo 21, versículo 20 e 24.
e também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, de acordo com os estudiosos. O Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância nesse quarto evangelho. 2. O propósito do evangelho. O evangelho de João tem como seus propósitos levar ao leitor a crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e ao crer, encontrar a vida em seu nome. João 20, e versículo 31. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho. Em João 1, 1 ao 14, nesse trecho, o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. João 1 e 1. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. 3. A natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Em João 8, 39, 40, 9, versículo 11. Nesse sentido, o Evangelho não se só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. 2. Jesus, o Verbo de Deus. No tópico 1, a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a instrução do primeiro capítulo do Evangelho, diz: no princípio era o Verbo. É provável que tenha como referência Gênesis 1, 1. Nesse primeiro versículo do Evangelho mostra o Verbo de Deus, o princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim, assim, muito além do passado. Desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. João 1:1. 2. A natureza fundamental do Verbo. Tal como Deus é eterno, também o Verbo é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, em Apocalipse 1:8. Assim, conforme o Evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto o Verbo encarnado, Jesus, é reconhecido por muitos e adorado como Deus. 3. O princípio era o Verbo. Conforme já referimos, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz do verbo é o logos, e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. No sentido, a forma mais adequada de compreender esse termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para o Logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. 3. A encarnação do Verbo. Tópico 1. A manifestação do Verbo e a luz do mundo.
João identifica Jesus como Criador e de todas as coisas, mediado pelo Pai, através do poder da palavra. João 1, 2, 3. A seguir, ele faz a distinção entre a luz e as trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. 2. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de tornarem filhos de Deus, pela fé no nome de Jesus Cristo. João 12, 13. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, os gentios foi segurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. 3. A manifestação e a habitação do Verbo. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui a conotação mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história, João 1, 14 ao 18. É importante notar a expressão "e habitou entre nós". No texto grego, essa expressão indica que o verbo armou-se seu tabernáculo, ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Por meio da manifestação do Verbo de Deus, a luz do mundo, temos a bênção de sermos considerados filhos. Conclusão. Nessa lição, tivemos oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, mostrar a sua relevância, o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a intervenção na história torna o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Aí está essa lição, onde vamos estudar o Verbo se fez carne. E nós podemos imaginar como aqui é como se Deus tabernaculasse o seu Filho para viver entre nós. Bom, ficamos por aqui. Esta é a nossa aula para o próximo domingo, prometendo Deus. Despeço na paz do Senhor Jesus a todos vocês, prometendo voltar no nosso próximo encontro. Deus abençoe. Até lá.